Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um preceito do dia 9 de março, né, gente? Tá maravilhoso os preceitos aí de março, porque tá falando muito de como a gente pode fazer o que a gente precisa fazer, vamos dizer assim, né? Então, eu espero que vocês estejam colocando em prática aí esses 3 dias, mais ou menos. Eu tenho feito aqui algumas mentalizações com vocês, né, para facilitar toda essa energia aqui, né? Porque às vezes eu falo aqui com vocês e muita energia ainda fica presa aqui em mim. Então, liberar, por isso que eu tô fazendo essas mentalizações aí, para liberar toda essa energia de amor, de gratidão que eu tenho aqui por todos vocês, pela minha vida, por Deus, por tudo que tá acontecendo na minha vida. Então, isso é uma forma de eu agradecer a todos vocês aqui. Tá bom? Vamos lá pro nosso preceito do dia 9 de março, que tá maravilhoso, como sempre. E eu acho que faz tempo que eu não falo, né, gente? Que eu pego esses preceitos aqui do preceito de luz, preceitos de luz, do Masaharu Taniguchi, que é da Seichonoye, que eu amo. E o título do preceito de março é Deus é amor. Maravilhoso, né? Então ele tá tratando bastante disso em março agora, né? É porque na verdade, né, gente, tudo é amor, tanto que em fevereiro foi o quê? Deus está aqui agora. Janeiro foi o quê? Janeiro, recebendo as orientações do Espírito Divino. Vocês percebem que é tudo realmente uma preparação, né? Janeiro recebendo as orientações do Espírito Divino. Fevereiro, Deus está aqui agora. E março é o que? Deus é amor. Então, isso realmente é um estudo aí pra gente seguir pra vida, tá bom? Então, eu espero que vocês estejam gostando aí de coração, assim como eu estou amando fazer isso aqui com vocês, tá bom? Vamos lá pro nosso preceito do dia 9 de março. O amor não vê defeitos. Se enxergamos defeitos no outro, é porque não o amamos verdadeiramente. O amor não vê defeito. Ele contempla a natureza divina, ou seja, a imagem verdadeira que existe por trás da imperfeição. Não há nada mais poderoso que o amor. Num grande seminário realizado em Ubi, falei o seguinte para uma senhora que não vivia em harmonia com o marido. Basta se harmonizar com seu marido. Acredite que vocês dois já vivem em harmonia. Isso é agir com sabedoria. O preletor Kunitaro Yoshida, porém, disse o seguinte no Seminário da Luz. O casal não vive em harmonia porque não há amor. Se os cônjuges manifestarem o amor, vão se harmonizar. A referida senhora passou a amar o marido e se tornou feliz. Na verdade, né, gente, ele tá dando o exemplo aqui do marido, mas isso serve para tudo na nossa vida, né? Então, quando você começa realmente... Lembra que eu falei para vocês, eu acho que foi na segunda-feira no vídeo, na segunda semana do desafio, que eu falei para vocês o quê? Preparar o terreno para o dia de vocês. Preparar a vida dos sonhos que vocês querem. Preparar agora. Preparar agora. Então, como que você quer ter um relacionamento com seu marido? Harmonioso? Feliz? Alegre? Ele sendo companheiro? Só que para isso, gente, você precisa se tornar esse amor, essa companheira, essa harmonia. Por quê? Como eu falo para vocês, né? Esses ensinamentos nos ensinam. Começa em nós e termina em nós. Então, quando ele se tornar aquilo que você está recebendo, aquilo que você está sentindo, onde vai terminar? Em você, porque ele vai retribuir aquilo que você está pensando. A mesma coisa, lembra do outro preceito que eu dei o exemplo do filho que era alcoólatra? Por que que o filho parou? Por que que o filho se curou do alcoolismo?
Porque o alcoolismo, todos os vícios nós sabemos que são uma doença, mas é uma doença da alma, né? Uma doença que está aqui energeticamente. Então, isso acaba atraindo pelos nossos pensamentos. Mas, por que mudou? Porque a mãe e a filha, né, a esposa, começou a olhar ele com outros olhos. Com olhos do quê? Olhos do quê? Olhos de Deus. Deus, ele não vai ver um assassino. Deus não vai ver um estuprador. Deus não vai ver um ladrão. Deus não vai ver um arrogante. Deus não vai ver um briguento. Deus não vai ver um doente. O que Deus vai ver? Seu filho perfeito, criado à sua imagem e semelhança. Então, por isso que aquele exercício dos meus olhos são os olhos de Deus, é para quê, gente? É para nós começarmos a enxergar tudo o que está acontecendo na nossa vida realmente com os olhos de Deus. É isso que ele está falando aqui. Basta se harmonizar com seu marido primeiro. Primeiro que ele quer dizer aonde? Na mente. Como que você quer viver com o seu marido? Como você quer se sentir com o seu marido? Viva isso internamente. Viva isso internamente. Pense e coloque em prática. Gente, é muito rápido para acontecer quando você está disposto, quando você decide, quando você escolhe. Esse é o maior poder que nós temos, o poder de decisão. Eu decido agora me harmonizar com meu marido. Eu decido agora enxergar meu filho como perfeito, maravilhoso. Então é assim que nós precisamos viver. O que você quer da sua vida hoje que talvez você não esteja vivendo? O que você quer da sua vida hoje que talvez você não esteja vivendo? Pense. E como você gostaria de estar vivendo se já tivesse o que você quer hoje? Alegre, feliz, grata por toda a vida. Grata por mais um dia abençoado na sua vida. Grata por mais um dia abundante na sua vida. Grata por tanta alegria, por mais alegria na sua vida. Então é isso que ele fala aqui. Falta amor. Esse é o olhar de Deus. Puro amor. Puro amor. Esse é o olhar de Deus. Esse é o olhar de Deus para nós. Não importa o que você tenha feito. Não se julgue. Não se critique. Não se culpe. Porque Deus não faz isso com você. Não faz. Deus é amor incondicional. Então, se você está se culpando, se você está se julgando, se você está se criticando, Deus não faz isso com ninguém. É você quem faz. Deus não faz. Os olhos de Deus só veem a perfeição. Os olhos de Deus só enxergam o filho perfeito e maravilhoso que você é. É isso que Deus enxerga em nós, gente. É nós que saímos do olhar de Deus. E aí não conseguimos manifestar toda essa lindeza, toda essa boniteza, toda essa magnificência, toda essa magnitude, todo esse sucesso, toda essa abundância, toda essa prosperidade que já está aí dentro de você. Mas quando você se critica, quando você se julga, quando você se menospreza,
Você está saindo do olhar de Deus. Está indo para longe de Deus. Muito longe. Muito longe. Então treine. 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 Através da repetição, nós chegamos à perfeição. Esse vai ser o nosso lema. Através da repetição, nós chegamos à perfeição. Hashtag através da repetição, nós chegamos à perfeição. Olha só. Dá até um coralzinho aqui, né? Através da repetição, nós chegamos à perfeição. Através da repetição, nós chegamos à perfeição. E repetição do quê? Só existe Deus e o que vem de Deus. Só existe Deus e o que vem de Deus. Só existe Deus e o que vem de Deus. Só existe Deus e o que vem de Deus. Meus olhos são os olhos de Deus. Meus olhos são os olhos de Deus. A minha vida é a vida de Deus. E só manifesta amor, alegria, prosperidade, abundância, harmonia, paz, saúde. Em todas as coisas, fatos e pessoas, em todos os níveis da minha vida. Tá bom, gente? Vamos ler mais uma vez aqui e, através da repetição, nós chegamos à perfeição. Através da repetição, nós chegamos aonde? Na frequência de Deus. Na frequência de Deus. Nós entramos na frequência de Deus. EFD, entrando na frequência de Deus. Logo, logo tá pronto o material aqui para vocês, tá bom? O amor não vê defeitos. Se enxergamos defeitos no outro, é porque não o amamos verdadeiramente. O amor não vê defeito. Ele contempla a natureza divina, ou seja, a imagem verdadeira que existe por trás da imperfeição. Não há nada mais poderoso que o amor. Num grande seminário realizado em Ubi, falei o seguinte para uma senhora que não vivia em harmonia com o marido. Basta se harmonizar com seu marido. Acredite que vocês dois já vivem em harmonia. Isso é agir com sabedoria. O preletor Kunitaro Yoshida, porém, disse o seguinte no Seminário da Luz. O casal não vive em harmonia porque não há amor. Se os cônjuges manifestarem o amor, vão se harmonizar. A referida senhora passou a amar o marido e se tornou feliz. Então, quando, na verdade, também aqui, olha, na segunda leitura, né? Quando ele fala aqui, o preletor falou, né? O casal não vive em harmonia porque não há amor. Quando você consegue enxergar amor, automaticamente o amor virá. O amor, gente, é prática. É prática. O perdão é prática. Tudo na nossa vida é prática. Tudo na nossa vida é repetição. Então, hashtag, através da repetição, nós chegamos à perfeição. Então, pratiquem, escutem mais vezes, leiam aqui na descrição que eu deixo para vocês, para internalizar aqui, ó, nas suas células, no seu DNA, no seu corpo. Você está falando assim, eu quero ver a minha potência, eu quero que minha potência infinita, a minha capacidade infinita, o meu amor seja expressado agora na minha vida. Todo o amor, toda a alegria de Deus em minha vida está sendo agora expressado através das minhas palavras, através dos meus olhos, através do meu DNA, através da minha vida. Tá bom? Eu amo vocês. Fique em paz. Tenha fé. Acredite no teu potencial infinito. E hoje é mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Até amanhã com o preceito do dia 10 de março. Eu amo vocês.